É com muita satisfação que eu te convido a assistir ao episódio de hoje do Juridicamente Falando. Mas antes de tudo, espera um minutinho, vou esperar você se inscrever no canal. O episódio de hoje nós vamos falar sobre danos morais nas turmas de recursais. Como que é para você que recebe um dano moral e chega lá em cima a uma redução? Ou então aquilo que parece óbvio e mesmo assim você não tem o seu pedido reconhecido. Então, esse episódio é para você. Hoje nós vamos mergulhar nesse universo do que acontece quando o dano moral sobe. E aí, ele é reconhecido? Essa mitigância, isso acontece como? E para isso, é claro que eu trouxe um especialista em danos morais, em especial nas turmas recursais. Um prazer tê-lo aqui, doutor Murilo. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, me sinto honrado em participar do seu podcast. Espero que a gente possa ter um bate-papo legal, tirar todas as dúvidas dos seus ouvintes, dos seus telespectadores, dos seus seguidores. E assim eles podem conhecer um pouquinho mais sobre as turmas recursais, como funciona a dinâmica das turmas, como é tratado o dano moral nas turmas. Estou aqui para colaborar, para contribuir. Então vamos começar assim. Como as turmas recursais têm se posicionado diante esse pedido do dano moral? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? Mais ou menos uns 10 anos atrás, a advocacia no geral, até na própria comissão de juizados, no último triênio, no último mandato, a gente vem falando muito sobre isso nas subseções, como os advogados se acostumaram com dano moral em ré ipsa, né? Antigamente o advogado ele distribuía a ação com a inicial, com provimento de residência e pediu a inversão do ônus da prova e o juiz ia lá e concediu dano moral de 10, 12, 8 mil. Eu gostava mais dessa época. Essa época para os advogados que advogam para autores era muito melhor. Só que os anos foram se passando, as empresas foram aprendendo a se defender e, somado a isso, a questão também da litigância predatória e dessas ações temerárias, foi construindo um movimento no tribunal no sentido de começar a mitigar e observarem que a concessão de danos morais num valor mais elevado estava estimulando a judicialização e aí um movimento natural do tribunal foi começar a secar essas indenizações. Mas também se tornou muitas vezes absurdo, né? Porque a gente também pensando por outro lado, as empresas se sentem beneficiadas em continuar fazendo aberrações com os consumidores. Vamos combinar. É uma faca de dois gumes, né? Tem os dois lados da moeda. A gente sabe que também, num modo geral, os serviços no Brasil, no nosso país, são ruins. Mas, por outro lado, também tem essa questão da abusividade da judicialização, que acabou trazendo esse movimento para o próprio tribunal, quando ele acabou com aquela regra da competência dos juizados na capital, que transformou aqueles juizados que ficam no Foro Central, praticamente elefantes brancos que estão ali parados e com uma demanda altíssima nos outros juizados especiais, a ordinarização do juizado especial cível, né, o movimento da advocacia de trazer ações que não são naturais dos juizados especiais para dentro do microsistema. Isso tudo foi desembocando nas turmas recursais e a turma acabou tendo que, de uma certa maneira, adequar todos esses movimentos e estabelecer ali um parâmetro para tanto tentar trazer justiça para o jurisdicionado, mas também, ao mesmo tempo, frear essa quantidade de ações absurdas. E hoje a gente está começando a ver um processo reverso, né? As varas cíveis estão com muito mais entradas, com muito mais processos do que propriamente dito os juizados. Então, assim, lá no meu escritório, por exemplo, a gente pega para fazer jurimetria e verificar essa parte de entradas e saídas de processos. A gente vê que hoje 60% da nossa demanda está concentrada nas varas cíveis, muito por isso, pelos consumidores e advogados estarem procurando as varas cíveis buscando uma indenização moral um pouco maior. E nas turmas, costuma a sentença chegando negar ou reconhecer o dano negado? Assim, a gente no Rio de Janeiro vive um tribunal sui generis, né? A gente tem 5 turmas recursais hoje, e dentro dessas 5 turmas recursais a gente tem várias composições diferentes. Então é muito comum que dentro de uma própria... Para os advogados mitigantes já sabe quando cai numa vara tal, oba, cai nessa, nossa, já era. A gente tem algumas turmas famosas que são bem pró-consumidores e tem aquelas turmas que são bem pró-empresas. Então, e dentro das próprias composições nós temos ali 5 juízes e às vezes dentro de uma própria turma nós temos entendimentos diferentes.
Então, no ano passado, nós fizemos... A mudança até do relator vai fazer diferença. Vai fazer diferença, porque com quem ele vai votar pode ser que seja aquele juiz mais inclinado ao consumidor, e aí em alguma sessão você tem um debate mais extenso com relação ao dano moral, por exemplo, quando um determinado relator não tem esse debate. Então, ele já de cara ele exclui o dano moral ou reduz, então as turmas têm meio que pacificado o entendimento no sentido de colocar um valor mais ou menos fixo do dano moral. Hoje, nas turmas recursais, quem foge um pouquinho desse perfil é a primeira turma, mas as outras são bem, assim, combinadas, entre aspas, num valor entre 5 e 8 mil reais, independente da situação, mas eu gostava da época do 14 do 20. Tem tempo, tem muito tempo. Então, assim, ainda tem alguns juizados que proferem essas sentenças, né? E, assim, quando até negativação indevida hoje caiu muito, né? A negativação indevida hoje é o tipo de demanda que o advogado tem que ter muita cautela na turma recursal, né? Principalmente com a instrução do processo, com a prova que ele junta. Porque as turmas já chegaram a um consenso e uma uniformização, assim, entre aspas, porque assim, o Tribunal do Rio utiliza muito pouco, né, os incidentes de uniformização. É muito raro ver. Diferente do Tribunal da Bahia, que tem a turma recursal, tem uma turma recursal fixa de uniformização jurisprudencial. Então, no nosso sentir, se as turmas usassem mais a uniformização para dirimir alguns pontos, eu tenho certeza que esse ponto... Traria mais segurança. Mais segurança, porque hoje, assim, foi o que você falou, uma loteria. Você saiu a sentença. Se cair na turma tal, você sabe que vai manter. Se cair naquela turma, tu já sabe que tem um risco de você perder o dano moral. Fica uma insegurança jurídica para ambas as partes, tanto para o réu como para o autor. E a uniformização ela traria uma segurança, né, uma conformidade melhor com relação até a valores e alguns temas. Então, por exemplo, uma negativação indevida, você vai trazer negativação, né, a comprovação da inscrição, mas é que tá, a comprovação tem que ser pelos aqueles canais oficiais das empresas que fazem o cadastro de proteção, né, do consumidor. Então, assim, você tem que trazer uma certidão do Serasa, uma certidão do SPC, aquele papel impresso da Lan House, da tua casa, eles não aceitam, e tem turma que nem dá dano moral com aquilo, entendeu? Não são aceitos se não for oficial, né? Oficial, Então, a gente até verifica na primeira instância mesmo, alguns juízes já pedindo, né, que seja feita a consulta em órgãos oficiais. Que eu, na verdade, eu acho um retrocesso. Eu acho que é um retrocesso, porque assim, a gente tem ferramentas facilitadoras e aí você começa a voltar para... não, tem que ser oficial. Ué, então por que existem os outros? Para quê? Você está tirando uma ferramenta? Mas aí, por quê? Porque houve muitos casos de fraude, aí você... Então, quer dizer, você acaba... o que está certo, paga por todos, né? Todos, exatamente. O que aconteceu muito no tribunal uns anos atrás, que até advogados, colegas foram presos em razão das fraudes processuais, porque faziam isso, tiravam essa certidão, dobrava a certidão do SPC Serasa para ocultar ali outras negativações, para evitar a súmula 385, e aí os juízes ficaram mais exigentes no sentido da instrução probatória. Por isso que eu venho falando sempre, até nos cursos que eu dou de oratória, sustentação oral, você se portar nas câmaras, nas turmas recursais, a importância de você instruir bem o processo. Você não ficar mais naquela costume de colocar só identidade, CPF com plano de residência. Você inclinar ali... São mais provas, me deu direito. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser assim. Porque... Mesmo assim, quando o juiz inverte o ônus da prova, as empresas aprenderam a se defender de forma adequada. Que é o normal, né? A gente começa a bater numa mesma tecla, você vai ter que fechar aquela aresta ali para você verificar que aquilo dali está errado. Exatamente. Não, mas também as empresas, se elas tivessem essa postura, porque na verdade a intenção do dano moral é essa, né? Que aquela indenização ali seja exemplificativa, para que ele corrija aquele fato ali, a forma que ele efetuou o tratamento. Mas a gente sabe que não acontece. E reitero, eu acho que essa redução, isso facilita a empresa, porque ela continua agindo muitas vezes da mesma forma, porque chega lá em cima é irrisório o valor dado, né? Vamos pensar também que existe esse desequilíbrio trazido com essa visão do que não é mais em repisa. E aí? Sim, mas é que tá, essa visão que assim, a gente visitou muitas subseções no ano passado, ano retrasado, pela Comissão de Juizados,
E a reclamação dos colegas era justamente essa, né, da redução significativa do dano moral já no juizado, né, na primeira instância, como na turma recursal, exercendo o segundo grau de jurisdição. Mas o que a gente passa, eu tentava passar muito para os colegas, é a gente trocar essa visão olhar sobre um outro aspecto, né? Porque, por exemplo, o processo bem instruído, que você traz ali não só fatos, mas como provas contundentes, um arcabouço de provas que demonstra que aquele teu dano ele é diferente dos outros, as indenizações continuam altas. E quando vai na turma, não é reduzido. Então, por mais que a empresa se defenda bem e aprendeu a se defender com o passar do tempo, com ter sido vítima de fraude durante 2 ou 3 anos, nesse espaço de 10 anos, um intervalo de 2, 3 anos para cada fraude, as empresas aprenderam a se defender de forma eficiente. E o advogado não seguiu a mesma linha na sua atuação. Nós já tivemos encontro com juízes, a gente conversa muito com juízes que são parceiros da OAB, da advocacia, entendem as questões, as aflições dos advogados, e eles falam, doutor, não tem como eu dar o que não está provado. Então, por exemplo, eu falo muito com colegas, tem colegas que pedem para fazer sustentação e eu, na minha natureza, eu advogo para a empresa. Então, faço muita sustentação para réu. Mas, eventualmente, aparece algum colega que me pede uma sustentação, desde que não seja daquela linha de atuação dos meus clientes, eu faço algumas sustentações. Então, eu falo muito para eles isso, olha, tenta fazer um memorial, demonstra de forma efetiva por que aquele teu dano ele é diferente dos outros. Por que ali realmente existe uma compensação financeira a ser fixada. Não pode ser o mais do mesmo. Você percorreu... Na verdade, isso traz até para o próprio advogado, né? Ele não pode ficou ali estável, não, aquela padrão que... É o que eu falo lá no escritório, não é forma de bolo, embrulha e manda, não dá para ser assim. Se fosse assim, não precisava do advogado, né? Eles iam colocar lá os fatos e aí a sentença, não, isso comporta, esse não, pronto, a sentença. A gente precisa realmente trazer a veracidade dos fatos. Isso também faz um movimento na advocacia de que as pessoas precisam se atualizar. Exatamente. E nesse sentido, até de comportamento, uma dúvida que às vezes paira. É possível eles mexerem no dano moral se isso não for objeto do recurso? Não, o juiz fica adstrito ao pedido, né? Então, se você, assim, aí o CPC fala claramente que o pedido tem que ser líquido, certo e determinado. Então, eles não podem alterar o que não foi pedido. O que eles podem fazer, muitas vezes fazem, que passa desapercebido, o advogado fazer o pedido para o juiz arbitrar o quanto indenizatório, e aí no valor da causa ele coloca, vamos supor, R$3.000. O juiz vai fixar o dano moral em 5. Aí o juiz lá na turma recursal ele vai adequar o valor da causa e vai reduzir para se ajustar ao valor que você atribuiu à causa. Então por isso o advogado tem que ficar atento a esses detalhes, porque na turma eles consertam isso às vezes até de ofício. Geralmente as empresas já vão nesse ponto, mas tem muito juiz que já de ofício ele vai lá e retifica o valor da causa. E a turma pode revisar provas ou ela vai se limitar ao direito? Não, a turma não revisa a prova. Você tem até o momento da instrução e julgamento para produzir todas as provas pertinentes aos teus fatos. E na turma recursal não adianta você trazer prova nova que ela não é considerada. O juiz só vai analisar... Não adianta fazer aquele print assim, botar no meio da petição. Não adianta. Assim, foi o que a gente estava conversando. Com o advento dessas ações temerárias... às vezes a empresa não consegue achar aquele documento de forma efetiva naquele tempo, né? Vamos aqui um mundo utópico de que aquele juizado funciona muito rápido, em 1 mês marcou a audiência, teve a instrução, conciliação de julgamento e saiu a sentença. Por óbvio que uma empresa gigante não vai juntar aquele documento de forma efetiva, mas se já tem um lastro ali de uma atuação, uma captação de clientela, uma ação temerária, uma demanda de massa, a empresa já vai saber que precisa de determinada prova. Pode ser que aí a empresa vai, despacha um memorial, mostra que ali existe uma concorrência de fatos, uma contumácia de uma litigância não tão leal assim, e aí a empresa o juiz pode considerar num contexto, não numa prova nova, mas num contexto fático que ali existe ali um direito que não existe, né? E aí reformar a sentença. Mas hoje a gente poderia ser categórico e dizer que em repisa ainda não existe mais? Olha, são poucos juízes que ainda seguem essa linha jurídica, esse entendimento
do Acho dano que moral. até você pode explicar o que é o dano moral em reprise. O dano moral em reprise é aquele que independe de prova, já está inerente à conduta e o dever de ser indenizado por quem causou o dano. Mas com o advento dessas questões que a gente colocou, a construção doutrinária hoje que impera nas turmas e vem da linha dos juizados, porque os juízes de turma assim, existe uma moção do FONAGE que indica ao tribunal que os juízes de turma sejam juízes provenientes do sistema dos juizados, até para eles saberem o que aquela região, aquela comunidade dali necessita e precisa de uma forma jurisdicional falando. Mas às vezes vem juízes de criminal, vem juízes de vara de família, vem juízes de vara de fazenda. E quando tem essa interação com os juízes que não são oriundos e não tem aquele cacuete de juizados, é como a gente começa a ver um debate maior justamente em relação ao dano moral. Porque eles aplicam justamente o dano moral em ré ipsa. Então, geralmente, quando eles pegam uma ação, uma determinada causa, que os juízes de turma de juizado fixam 5, 6 mil, ele vem com 10, 12, porque ele está acostumado com dano moral em ré ipsa que ele aprendeu lá na faculdade. E ele passou a vida dele toda de magistrado no criminal, na vara de fazenda, na vara de família, ele perde aquela construção jurídica que foi criada no juizado. E aí tem esses debates. Pô, mas aqui eu acho que dá 12 mil. Aí vem o juiz, não, mas a gente já fixou o entendimento que essa situação aí são 6 mil. Mas eles mesmos criam num contexto corporativo, tipo, a sentença deu 8 mil, eu não vou reduzir para 6, eu não vou reduzir para 7, eu não vou aumentar para 9. Então eles tentam de alguma maneira prestigiar o colega que proferiu a sentença, só naqueles casos muito distantes, né? Sentença de 20 mil, de 17 mil, de 15 mil, que aí realmente tem um consenso entre eles que tem que ter uma redução para ajustar a razoabilidade com a proporcionalidade. E hoje como tem sido o entendimento para casos de corte de serviços essenciais e o dano moral em relação à negativação indevida? Certo. A negativação indevida foi como a gente estava conversando. Precisa do documento oficial, né, demonstrando que aquela negativação ela é única, exclusiva, não tem negativações pré-existentes e nem negativações concomitantes, porque tem alguns juízes e algumas turmas que entendem que a aplicação da súmula 385 ela não é imperativa, podendo haver redução do dano moral se tiver negativações concomitantes, mesmo que após a primeira inscrição indevida. Então vamos supor, eu sou cliente do João, o João me negativou, hoje, dia 8. Mas aí o processo demora uma morosidade imensa, daqui a 10 meses aparece na véspera uma nova negativação. Já era, desceu o dano moral. Dependendo do magistrado, entende que você seria, em tese, um devedor quanto mais. E aí você não vai ter expurgado o dano moral, mas vai reduzir um quantitativo, sim. Então, o tempo, o lapso temporal também influencia bastante. Então, e eu lembro de uma época em que fazia diferença o tempo da negativação, né? Hoje não tem mais esse entendimento, né? Tem. Mas, assim, depende do comportamento da parte autora. Porque o que a gente vê muito era assim, as iniciais vinham assim, fulano de tal, isso, brasileiro, casado, blá, 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 foi tentar fazer um crediário e descobriu que seu nome estava negativado. Aí ele foi fazer um crediário agora, em fevereiro de 2025, só que a negativação é de dezembro de 2019. Então, assim, ele tomou ciência da negativação quando? Em 25, 19. Então, sim, tem magistrados que entendem que começa a contar a partir da ciência efetiva da negativação indevida. Que é o que eu falei, antigamente tinha isso, porque a gente até colocava isso na inicial, ficou 8 meses, 10 meses, 1 ano com o nome negativado indevidamente pela empresa. Então, hoje isso não tem peso mais. Não, tem se você fizer a prova, como eu estava te falando. Você pegou, você descobriu a negativação, você fez um protocolo, você reclamou para a empresa, você demonstrou que você mandou lá o comprovante da conta paga, ou você mandou lá uma notificação, ou entrou no consumidor.gov, você foi fazendo um lastro de provas para tentar resolver aquilo de forma amigável. E aí se transcorreram 8, 9 meses, e você não teve outra alternativa a não ser judicializar e ingressar com a ação, por óbvio, esse dano moral vai atingir lá a barreira dos 8, 10 mil reais. Mas você fui negativado. Junta a negativação. Você entra com processo em 2025. A negativação é lá de 2019, de 2020, porque senão já teria que ter saído. 2020, 2021. Por óbvio, o magistrado vai considerar esse tempo de inércia, né? O comportamento do autor levou a crer que o juiz não teve
a latência do dano, né? A latência foi diminuindo, aquele dano foi se exasperando. Em tese, não adianta recorrer, tem que recorrer direito. Recorrer direito, exatamente. Essa insegurança, quais erros mais comuns levam ao indeferimento do dano moral no recurso? Bom, ausência de prova, né? Quando o jurisdicionado ele leva documentos não oficiais para instruir o processo. Geralmente tem juiz que não entende como dano efetivo porque pela ausência de provas, e tem magistrado que, ao invés de dar o entendimento máximo deles, vamos supor, aquela turma estabeleceu que negativação indevida, independente do tempo, fixou em R$5.000. Se você não levou documento oficial, tem turma que expurga o dano moral. E tem turma que dá a metade. Então, se você ganhou 5, ela vai reduzir para 2,5, para 2, dependendo da composição dentro daquela turma. Então, a falta de documentação, a falta de prova efetiva, a extensão do dano. Então, por exemplo, deixar bem evidenciada, aquela negativação, ela é pura e simples negativação indevida, ou daquela negativação, daquela inscrição indevida, repercutiu e me gerou outros danos. Prejuízos, outros prejuízos. Então, por exemplo, essa negativação indevida me cortou o meu limite do cheque especial e aí começou a bater cheque sem fundos na minha conta. Ou então aquela negativação indevida Existem bancos que cortam até o cartão de crédito. Essa é a política creditícia de cada banco, a instituição tem a liberdade de contratar, então visualizou ali que existe um cliente que está numa situação financeira difícil, porque está com o nome escrito, ou eventualmente pode estar passando por um problema financeiro. As instituições têm a livre iniciativa. O cartão de crédito, uma vez aconteceu comigo um susto. Eu especificamente Banco do Brasil, eu fui utilizar meu cartão e aí deu recusado. Aí eu falei, como assim recusado? Tenho certeza que tinha limite e tal. Mas passou, aí eu fui no banco. Aí quando eu fui no banco, eu tomei conhecimento de uma negativação que era indevida, por conta de uma outra conta que eu tinha encerrado, e aí entenderam que existia débito. E aí eu só tomei conhecimento exatamente porque eu fui usar o cartão de crédito, e o Banco do Brasil, se você tiver qualquer tipo de restrição, eles bloqueiam o seu cartão de crédito. Então, naquele caso ali, foi exatamente isso que aconteceu. A negativação indevida me trouxe um prejuízo muito maior, porque eu precisei de usar o crédito no momento e eu não tive, porque a negativação indevida acabou cancelando o meu cartão de crédito. Aquele fato originário da negativação indevida exclusiva, ela repercutiu e extrapolou a simples negativação indevida, a simples inscrição. Então, que os colegas precisam ter muito cuidado e cautela quando vai formular os pedidos. É exatamente o pedido genérico, ele pode inviabilizar tudo, né? Sim, porque às vezes você pode ter 2, 3 situações, fatos geradores do dano moral pelo mesmo objeto que você não consegue ali, na sua peça vestibular, exemplificar e demonstrar de forma clara. Você acaba fazendo um pedido genérico e o juiz vai compreender tudo num bolo só e vai julgar aquilo tudo igual. Se for tudo igual. Na sentença omissa, cabe recurso direto ou antes tem que embargar? Bom, a técnica fala pra gente embargar, né? Mas a gente sabe que os embargos de declaração só servem para atrasar ainda mais o julgamento do processo. Porque na prática a gente sabe que na prática, quando o Tribunal do Rio entendeu necessário e de melhor viabilidade processual ou dentro de alguma perspectiva de atingimento de metas do CNJ, aí eu não sei te precisar o motivo real, transferir para os juízes leigos, né, a maioria da entrega jurisdicional, que é a sentença em si, a gente vê muitos casos de omissão. E o advogado precisa estar até o início de uma sentença e o final falando de outro assunto que não tem nada a ver. De outro assunto que não tem nada a ver. Então isso tem que ser combatido pelo embargo de declaração, né? E também o juiz evitar que aquele problema se prolongue no tempo, porque às vezes vai chegar na turma recursal, pode ter juiz que decida anular tudo e voltar o processo todo, e aí acaba perdendo aqueles princípios do juizado, né, da simplicidade, da oralidade, traz prejuízo para o jurisdicionado. Em vez de trazer solução, pacificação, traz mais conflito. Mas eu acho que isso é um problema que de fato seria resolvido se eles lessem. Né? Porque a gente teve aí recente, vou até citar o caso da Receita da Pamonha, né? No meio lá da petição, foi um escândalo,
Mas é real, e a pamonha foi subindo. Foi subindo. Ninguém leu a pamonha. Vai subindo. Ninguém leu a receita da pamonha. A situação é esdrúxula, mas ela é um raio-x do que a gente vive hoje. Você deu o exemplo dos juízes leigos, eu digo, não é à toa que eles têm esse nome, e infelizmente é assim que a gente verifica, né? Eu dei o exemplo do início de uma sentença. Uma vez eu tive um processo que era falando sobre serviço, telefonia, no final falava, entrega o jogo de panela. Aí eu, entrega o jogo de panela onde? Aqui, que processo é esse? Eu achando que eu que estava entendendo errado. Sim. Mas não, era exatamente, pegou a sentença... O embrulho manda, porque tem as metas e tudo isso. Quem vai sendo prejudicado são os jurisdicionados, Sim. porque eles começam a receber cada vez menos qualidade no que está sendo aceito. E a gente sabe, por sua vez, os togados não leem nada, né? Homologa aquilo dali, e a gente vai vivendo, vai subindo nesse vício. E aí, lá em cima, como que... Essa é a minha pergunta objetiva. Lá em cima, a gente pode ter esperança que isso realmente vai ser visto? Isso é visto. Tá? E tem muitos juízes que primam muito pela solução rápida do processo. Né? Se nós estamos falando de juizado especial, a ideia é que aquele problema que é levado ao judiciário seja resolvido de forma rápida, eficiente e que traga a solução adequada para aquele litígio. Então tem juízes que aplicam a teoria da causa madura e estando ali dentro do processo os requisitos para isso, com as provas e o réu também devidamente ciente dos fatos, das provas, e ali existe um contexto processual adequado, tem juiz que aplica o princípio da causa madura e já julga, dirimindo esses pontos, retificando esses erros e corrigindo alguma situação. Deveria ser mais usado, porque de fato existem coisas muito simples, como por exemplo a entrega de um bem. Foi entregue, não foi entregue. Tem provas que foi entregue, não foi. Então a gente vai para uma audiência de conciliação para quê? Ah, não. O próprio réu pode dizer, não foi entregue, vou entregar. Não. A gente poderia dar mais celeridade, isso está faltando. De fato, isso eu acho que é uma ausência. Mas a gente vem um contraponto de que às vezes são coisas tão pequenas e que vai se estendendo porque falta essa efetividade do sistema, não é isso? Essa efetividade esbarra em várias questões, até políticas internas mesmo do tribunal. Eu enxergo muito assim, do tipo... eles não fazem com mais frequência para não acostumar a primeira instância a subir com qualquer coisa. Então, quando eles começam a perceber que é muito frequente de determinada região vir processos desse jeito, anular e mandar refazer os atos ou então mandar refazer a sentença. Para não criar o hábito de, na turma recursal conserta. Na turma recursal eles vão dar um jeito. Isso é um dado bem interessante para conhecimento de todos. A turma recursal vai corrigir. Então, geralmente, nessas ações que convertem em perdas e danos, a própria turma, às vezes, converte para tentar pacificar o problema e não estender. Mas, às vezes, não, isso aí, doutor, isso aí você resolve em execução. Para também obrigar o juiz da primeira instância a colocar o processo em pauta, para ler o processo, para receber o advogado, para despachar, para ler a petição, para ler os embargos. Né? Porque senão é muito fácil. Eu tenho ali uma pessoa que vai revisar meu trabalho, eu posso fazer qualquer coisa. Se o autor ingressou com a inicial, juntou documentação, o réu foi citado, defendeu, o que eu fizer aqui vai chegar na turma, eles vão corrigir, e isso cria uma animosidade, um conforto para o magistrado, que acaba na turma recursal, enche a pauta deles, eles recebem às vezes 80 processos por semana para analisar, isso falando de 25 juízes, então a quantidade de recurso é muito alta. Então, para uma pessoa só analisar uma média de 400 processos por mês, dentro desse universo de provas, de fatos... É porque se ele não completa os 400, aí junta do ano do mês... Vai criando vai criando aquele atraso. Que, entre aspas, a gente já se acostumou, que é demorado, tudo que sobe demora, né? Assim, e a gente vai se acomodando, na verdade. Atrasa, assim, no Fanage de Foz do Iguaçu, se eu não me engano... foi feito um estudo da duração média razoável de um processo de juizado especial civil e que seria em torno de 8 a 9 meses. Com citação, com audiência, com contestação, com sentença, com recurso, com acórdão. Seria o mundo ideal. O extraordinário. O extraordinário. O que a gente vê hoje em dia, na maioria das unidades da federação, uma média de 1 ano e meio. Né, mais ou menos 16 meses para acontecer isso tudo, se não tiver ali execução que se posterga ao longo do tempo. Mas a gente vê também aqui no Rio de Janeiro alguns juizados que
os atos processuais acontecem de forma rápida. Então, por exemplo, com a exclusão da competência dos juizados da capital em razão do domicílio da parte autora, em que obrigou os autores a procurar o juizado mais próximo da sua residência, ali você ingressa com uma ação, em 40 dias tem uma sentença. Parece utópico, mas é a realidade. Então, o que você vê hoje são juizados periféricos, né, muito assoberbados, abarrotados de ações, e os juizados do Foro Central com uma quantidade, uma carga de processo muito reduzida. Murilo, isso influencia no julgamento, na qualidade do julgamento? Com certeza influencia. O juiz que vai apreciar ali 10 a 12 processos por semana, ele vai entregar uma jurisdição muito mais qualitativa do que um juiz da Baixada, por exemplo, que tem ali uma carga processual absurda, e ele com certeza vai utilizar de modelos. Aí vai acontecer o que você falou, um trecho de uma coisa que é de outra, a natureza jurídica de uma ação que era para ser a fundamenta da outra. Então isso pode acontecer. E o que nos preocupa, inclusive nós fizemos um evento lá na ESA no ano passado, falando sobre a inteligência artificial no âmbito dos juizados. O tribunal já está aí utilizando o Assis, né, para proferir sentenças, e o que nos preocupa é isso. Se a gente já tem essa insegurança jurídica com o ser humano autor, o ser humano réu, né, o ser humano juiz, Estado, analisando e julgando dessa forma... Exatamente... Não, no mal comparando, seria ler o que ela fez, porque a IA ela é muito proveitosa para qualquer qualquer área, mas você tem que fiscalizar o que ela fez, porque ela é falha também. Sim. Então, eu acho que se tiver, por exemplo, facilitador, você usar como facilitador, ela não pode ser o único meio. Eu acho que o erro está se for utilizado como o único meio. Mas se for um facilitador, eu sou a favor. Eu acho que pode sim dar celeridade aos processos. Agora, eles precisam sim ser revistos. Eles precisam ser analisados se não houve uma falha. Porque a falha humana existe, que dirá uma falha mecânica, né? É possível isso. E qual a dica que você daria para um recurso bem fundamentado para ser acolhido numa Câmara hoje? Assim, alguns juízes aplicam o princípio da dialeticidade nos juizados. É raro, mas aplica. Então, o copia e cola, esquece. O advogado ele precisa se conscientizar de que o recurso, seja ele o recurso nominado, a apelação, precisa ter como foco e objetivo atacar a sentença. Então não adianta você pegar e fazer um resumo da sua peça inicial e insistir Você já viu que aquilo ali não deu certo. Né? Você entrou com a inicial, você pediu 100, você ganhou 50. Então você precisa o quê? Ir atrás dos outros 50. Um recurso limpo, objetivo, assertivo, combatendo o ponto da sentença em que você deseja alteração, né? E o principal, você ir lá sustentar o seu pedido, sustentar o seu processo, sustentar as razões que te levaram a manejar aquele recurso. Né? Ainda realmente faz diferença a sustentação? Faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo por mim, tá? Eu não lembro qual foi a última vez que fui sustentado. Isso deixou de ser um hábito meu, que eu tinha. Fiz muita sustentação. Mas passou a ser, tipo, exatamente, já sei que isso... Você já começa a imaginar como é o entendimento das turmas e você perde a vontade de ir lá perder seu tempo. É mais ou menos essa a sensação que a gente começa a ficar. Eu acho que assim, eu sempre oriento os meus alunos, nos meus cursos, a se prepararem para a sustentação. O advogado, o melhor advogado para sustentar o processo é o advogado que fez o processo todo. Ele conhece o processo inteiro. Mas tem algumas técnicas que você pode desenvolver para potencializar o teu êxito. Né? Então, o que eu oriento muito os meus alunos e a galera do curso é o seguinte: conheçam o tribunal. Murilo, mas eu tenho um recurso para daqui a 2 meses. Já comece aí. Mas não é na primeira turma, na segunda. Eu falo isso até para os meus estagiários, sabia? Perguntam, como eu recebo muito estagiário, né? Tipo, iniciando carreira, eles falam, cara, como é que eu aprendo a fazer audiência? Ninguém me ensinou. Antes de você fazer essa audiência, entra na audiência anterior umas 2 antes, você vai conhecer o tipo, a forma que o juiz leva a audiência, porque tem aqueles que são muito mais processualistas, são que não são pró-autor, pró-réu. Você já vai conhecer o tipo dele até para você saber como se portar. Exatamente. Então fala, vá antes. Não, deixaram de lado essa técnica, né? É uma dica, mas continua valendo. Você aprender com um colega, né? Eu também, assim, eu fui jogado de paraquedas nas sustentações orais e estou fazendo isso há 18 anos, então eu sei qual é aquela turma que eu posso ser um pouco mais incisivo, eu posso ir mais forte, eu sei aquela câmara que eu tenho que
e mais recuado, e mais reativo. Isso você só aprende com a experiência, com os anos vividos. Mas você, Murilo, eu vou fazer minha primeira sustentação, o que eu faço? Quando é que é o seu julgamento? Daqui a 2 meses. Já começa aí no tribunal. Primeiro, para você saber onde é, como os juízes pensam, quem é o relator do seu processo, começa a captar o que ele entende, o que é mais exigente, se ele é mais técnico, se ele é mais fático, quais provas que ele entende, como pode ser um cenário de uma eventual composição dentro da turma. Isso tudo faz diferença na hora de você fazer a sua sustentação. Você já sabe tudo. Porque não é que você já sabe tudo, mas, por exemplo... Com esse tempo você tá lá todos os dias, você já sabe. Sim, e você chega lá, por exemplo... minha sustentação é amanhã. Você chega lá esbaforido, sem saber onde é o prédio, né? Não fez um script, não fez um roteiro, você não se preparou. Você vai chegar lá, não vai dar certo. Não vai dar certo. A chance de dar errado é quase que 100%. Então, quando você se prepara... Uma vez em Barra Mansa, um estagiário estava lá fazendo um evento lá da comissão, a gente estava falando sobre sustentação oral, sobre turma recursal, ele me perguntou, doutor, acho que fazer sustentação oral é um dom, eu não tenho dom para isso, eu não sirvo para isso. Eu falei, não tem nada disso. Lógico que tem pessoas que têm mais facilidade em falar em público, em desenvolver um raciocínio. É uma questão de oratória. Então o cara faz aquilo tanto tempo que aquilo já está inserido, às vezes antigamente... Mas pode ser um dom, mas também pode ser desenvolvido. Desenvolvido e aperfeiçoado, você pode aprender a fazer. E eu raramente não conheço um advogado que não gosta de falar. Todos os advogados que eu conheço, todos gostam de falar bastante. Então, tá em casa, treina, faz o teu roteiro, eu ensino os alunos a fazerem isso. Então, todos os cursos, os alunos saem sabendo fazer pelo menos uma sustentação na turma recursal. Fazer seu script com início, meio e fim, atacando os pontos principais, sendo assertivo, falando o que você precisa falar para captar a atenção do juiz. Porque você começa a ser prolixo e você tá lá lendo, o cara já pensa, se você tá lendo, você não conhece o processo. Por que você veio? Tá no recurso. Entendeu? Porque o que está escrito, você precisa falar de novo também, né? Não precisa. Você precisa trazer um argumento a mais que não está ali. Exatamente. De convencimento, né? E assim, você indo antes, você se preparando, você começa a entender também as suas limitações enquanto profissional, enquanto ser humano. Você tem ansiedade, tem insegurança, tem tudo isso. Aí você chega lá, você vê como é que funciona a dinâmica. Você já sabe quais são os pontos que engatilham você numa ansiedade, numa aceleração. Então você já se prepara para aquilo. O professor foi interrompido, eu não posso perder minha linha de raciocínio, então vou fazer meu script. Porque às vezes o juiz interrompe, doutor, onde é que está essa prova que você está falando? Você está falando que provou, que está negativado, mas cadê? Aí você tem que estar lá, tem que estar com ID lá, ID tal, folhas tais. A negativação não é anterior, é posterior. Você tem que estar preparado, porque ele vai te pressionar. Às vezes ele vai fingir que não tá te ouvindo, vai fingir... Às vezes eu tava até conversando essa semana, você tá lá sustentando e o juiz tá te olhando e tá concordando tudo que você tá falando. Você tá falando, ele tá assim, né? O desembargador tá te olhando e tá concordando. Aí você, ganhei, sustentei bem pra caramba, venci. Ele, doutor, muito boa, mas eu penso totalmente diferente de você. Aí mas assim, isso faz parte, mas você se preparou, você levou elementos saudáveis para estabelecer... O que depende de você, você precisa fazer. Você precisa fazer. Está preparado, o advogado precisa estar preparado. É óbvio que a correria, demanda de massa, juizado, você acaba às vezes também improvisando algumas coisas. Isso faz parte da rotina do advogado, mas o advogado não pode improvisar. O advogado tem que se preparar. Então, hoje em dia a gente vive num mundo de informação que a gente consegue captar conhecimento de vários lugares. Podcast, juridicamente falando, lives, cursos online. Então, assim, abriu uma gama de oportunidades para o advogado se preparar, se aperfeiçoar, aprender para fazer o que você falou. O que for da competência dele, dentro da possibilidade dele, entregar o melhor para o seu cliente. Até porque esse é o nosso contrato, né? Nosso contrato é de meio, não é de Exatamente. Fim. Não tem como a gente garantir o resultado, mas a gente tem como garantir o melhor a entrega. Trabalho. E a reincidência de empresas, isso faz diferença na composição do dano? Faz diferença. Ou ruim? Para a empresa ruim, né? Para o consumidor bom, aquele consumidor que instruiu o processo, individualizou o dano. Vamos falar delas. Então, por exemplo, que sai aplicando o TOI aí a torta e a direita, como ainda está sendo reconhecido lá em cima? Bom, nas turmas, assim, praticamente está pacificado que o TOI exige perícia, né? Então, cada vez menos a gente tem visto ações envolvendo o TOI nas turmas recursais. Salvo alguns juízes que cancelam o TOI,
mas dali não se estende para o dano moral efetivamente, né? Salvo se você demonstrar no processo que aquele ato da empresa gerou consequências que prejudicaram a parte. Mas, se tratando de serviço público, as turmas estabelecem dias, né? Dia dano. Então, corte de luz, corte de água, fornecimento disso, daquilo, dias. Então, tem turmas que é um pouco mais para o consumidor, dá um dia maior. Um exemplo também de a companhia de água, né, que saiu lançando dívida em nome de todo mundo, independente de ter ou não qualquer vínculo com a empresa. E aí vem uma questão, lá em cima começaram a reformar, dizendo que se efetivamente não tivesse a negativação, não tinha dano, ainda que existisse a cobrança de débito. Isso foi um grande retrocesso, né? Assim, particularmente em relação às concessionárias de água, eu não posso me estender muito porque eu advogo para a maioria delas. Mas é por isso que eu te provoquei. Mas, assim, efetivamente, esse afastamento que você colocou também se comprovou porque as concessionárias comprovaram que já receberam um cadastro equivocado. Então, foi uma extensão da concessionária anterior. A culpa não é minha, não. A culpa não é minha. Legado, né? Exatamente. É um legado aí de tantos anos de ineficiência que acabou culminando nessa situação. Mas, independente disso, assim, longe de tergiversando, o processo bem instruído não tem jeito. O advogado que se prepara e instrui bem o processo, a empresa vai se defender bem. E é muito bom quando o advogado se propõe a instruir bem um processo, porque também possibilita a empresa se defender adequadamente, né? Eu acho que é isso. Assim, quem trabalha dos dois lados consegue trazer essa visão, né? Eu tenho essa dinâmica no meu escritório. Exatamente. Em vários casos que eu faço o autor e faço o réu, então, se eu tô pelo autor, eu fico pensando aonde que eu ia bater se fosse a empresa. Então, a gente precisa fechar ali. Não, isso aqui não. Isso aqui não. E isso é um exercício muito saudável, né, para o advogado, pensar dos dois lados. Porque a gente precisa exatamente exercer esse advogado do diabo, né, que a gente brinca, porque a gente consegue fazer os dois lados e fazer o que você falou. Tem que estar bem instruído. Então, a melhor dica seria a instrução, realmente. Porque assim, não é raro você estar na turma recursal e você está acompanhando um julgamento e o relator fala, olha, esses são aqueles processos que o autor não falou quase nada, o réu falou menos ainda, e aí ele tem que tirar um coelho da cartola para dar uma solução jurídica para aquilo. Porque a inicial é em branco, a contestação é genérica, a sentença também, por consequência... A única coisa que difere é o número do contrato, de resto é tudo igual. A sentença, por consequência, é genérica. Aí o magistrado lá vai ter que tirar um coelho da cartola e dar uma solução adequada para aquilo, que com certeza não vai atender a nenhuma das partes. Aí, nesse caso, ele pode adequar o caráter pedagógico, ainda se ele não foi citado na inicial? Como assim? No dano moral, por exemplo, utilizar a turma pode aplicar que isso aqui é vai ser dado dano moral numa linha pedagógica, ainda que ele não tenha sido citado lá. Não tenha pedido. Isso. Pode. Desde que tenha um pedido de dano moral específico, tem que ter o pedido. O fundamento que ele vai utilizar não vai fazer diferença com o que foi requerido inicial. Não. E muitas das vezes até tem juízes que mantêm a sentença, mas com fundamento diferente. Então ele aprecia ali, vamos supor, você tem uma ação indenizatória que ele concedeu... Na inicial fala, por exemplo, sobre perda de tempo útil. Certo. E aí ele recorre. Chegando lá em cima, a turma pode dar a sentença não utilizando a mesma tese de perda de tempo útil, mas pode dar o caráter punitivo pedagógico. Sim. Essa era a questão. É muito raro manter o dano não sob aquele fundamento, mas utilizando um outro fundamento jurídico para manter aquele dano moral. Você até já falou um pouco sobre essa questão da sustentação, mas vamos tentar sintetizar sobre umas dicas de sustentação em recursos para dano moral. Por exemplo, seja objetivo, mais o quê? Além da objetividade, o que você poderia deixar de dica aqui? Vamos lá, eu sempre instruo o pessoal do curso a preparar um script. Tá? Esse script tem que ter início, meio e fim. Como tudo na vida, tem que ter início, meio e fim. E principalmente na hora da sustentação. Você tem 5 minutos só para expor
as razões que te fizeram... Não pode perder 5 minutos elogiando a Câmara. Boa tarde. Eu vejo muito uns colegas, não, boa tarde, senhor relator, na presença do presidente, fulano de tal, ciclano de tal, serventuário, colegas. O tempo tá passando. Você fala assim, Murilo, mas 5 minutos é muito pouco. Não é. Se você for preparado, se você fizer seu script, se você for assertivo, objetivo, você consegue desenvolver uma sustentação oral em 3 minutos bem adequadamente. Mas você tem que ter a técnica. Então eu falo sempre o quê? Murilo, eu não consegui o provimento com relação ao dano moral porque o juiz entendeu que eu não comprovei negativação indevida. Então você vai começar a sustentação o quê? Um ponto mais impactante para você atrair a atenção do magistrado porque você está falando. Porque se você falar, se trata de um processo e que o cliente foi fazer uma compra, ele já está bocejando. E ele já sabe disso, porque já está escrito lá. Ele já sabe. Você tem que fazer, excelência, eu estou aqui hoje, eu vim sustentar para esclarecer e demonstrar que houve comprovação do dano moral, sim. Que não foi analisado o documento de folha-start. Exatamente. A sentença passou desapercebida, não foi enfrentado o documento ID tal. A sentença aplicou a súmula 385, mas deixou de verificar que ali existia uma anotação posterior, não anterior. Então você tem que ir com o teu elemento mais impactante. Se você quiser fazer um resumo de tudo, ficar contando uma história, pegar e ler, você perde a atenção. Perde a atenção. E é aquilo, são muitos processos. Às vezes pautam 80 processos por sessão. Os advogados da empresa vão, porque eu tô lá todos os dias e levo muito processo. Então, assim, ele vai tentar, ele quer o que você, a cereja do bolo. Por que isso tem que ser modificado? Por que tem que ser mantido? O que o teu processo tem de diferente desses 15 que eu já joguei agora e mantive ou reduzi o dano moral? Por que você tem direito ao dano moral? É isso que o advogado precisa ter em mente. E na sustentação você precisa ir lá com o teu ponto mais impactante. A prova que não foi apreciada, não foi enfrentada na primeira instância, e quando vai para a turma recursal, para ela sim exercer o duplo grau de jurisdição, efetivar o teu dano ou manter o que você ganhou. Em relação à objetividade, você já deu um resumo aí em relação que você tem que ir no ponto. E quando de fato você precisa tirar um coelho da cartola? O que você daria? Tem o que fazer nesse caso? Tem. Eu sempre oriento os alunos a prepararem um script minucioso. Nesse script conter Porque não dá para você achar que na leitura você vai lembrar de algo, né? Não, mas você tem que ter ali um resumo da tua inicial, para você algumas coisas relativas aos fatos, para você não se perder com relação à cronologia, aos fatos. Um resumo bem sintético da defesa, o que a defesa está abordando, porque ali você já vai encontrar, de repente, algum ponto que não foi combatido. Um resumo bem breve da sentença, mas com um dispositivo total, porque às vezes gera dúvida na hora da decisão do relator, o dispositivo da sentença, então você tem que estar observando isso, porque às vezes ele pode confundir um processo com outro, você está ali pleiteando uma redução de 10 mil para 5 e a sentença está anotada errada no relatório dele, então é importante que você tenha um dispositivo no teu script e o ponto principal que você quer fazer alteração. Porque acontece muito assim, você vai sustentar e o relator pergunta, doutor, você está por quem? Pelo recorrente ou pelo recorrido? Eu tô pelo recorrente. Eu tô dando provimento. Fala só sobre isso. Quando você tá em casa treinando, você quer falar. O advogado quer falar. Ele quer falar. E falar. E falar. Você não precisa falar e falar. Você vai falar sobre aquele ponto. Doutor, eu tô dando dano material, só não tô dando dano moral. Você não vai mais falar de dano material. Você vai falar sobre o dano moral. Vai ser objetivo. Você vai perder seu tempo e a atenção dele falando de uma coisa que você já ganhou. E aí quando você vai ver, você não tipo conseguiu... uma instrução, que o juiz já tá declinado. Não, isso aqui... Não, vamos para esse ponto que é o que tem controvérsia. De resto, já entendi. Exatamente. Outra coisa que é muito comum, e eu vejo colegas às vezes se afundando por causa disso. Ele chega lá e fala assim, sabe por quem, doutor? Eu tô pelo recorrido. Não precisa sustentar porque eu estou mantendo a sentença. Não fala nada. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Vai embora. Já vi colega falando, porque nesse caso, inclusive, isso aqui... Peraí, doutor, como é que é? Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, revela. Aí, dançou. Então, a melhor sustentação é aquela que você chega, dá bom dia e se despede. Você ganhou. Então, assim, objetividade, clareza, assertividade. Quanto mais limpo, evitar jargão,
Evitar ser muito técnico, né? Você acaba ficando prolixo. Indignação, dor, sofrimento, né? Isso até é legal. Assim, eu sempre falo que advogar, sustentar para autor é muito mais fácil que sustentar para réu. Porque você chega lá, você chora um pouco, você faz um drama, você leva o papel, você gesticula, você faz usa ali a retórica para fazer daquele espetáculo, você consegue, às vezes, na emoção, comover o cara e o cara inclinar para tua sugestão. Mas a objetividade e a clareza no falar faz toda a diferença. Inclusive, os juízes pedem que seja conciso, né? O processo é muito simples. A regra e a mentalidade é que aquele processo seja simples. Então, não precisa ter nada muito complexo na sustentação. Simplicidade, seguir o mesmo princípio. Simplicidade. É aquela questão, né? Será mesmo que o consumidor viveu esse mero aborrecimento? Você vai provar. A prova vai determinar o quanto ele vai receber. Então, na verdade, escalar o dano moral na turma recursal exige mais do que uma indignação, né? Existe técnica, estratégia e muita atenção para que isso se desenvolva e você, de fato, consiga passar o que estamos lidando com a veracidade dos fatos. Seria esse um resumo? Então, Isabel, o que acontece? Dentro de uma lógica, eu sempre costumo dar esse exemplo, que é um colega que de vez em quando manda alguns casos para eu sustentar para ele. Vamos supor, você tem lá um prédio, né? Nesse prédio tem 10 moradores. E aí, em um determinado momento, falta luz. Tirando a vida real, uma questão meramente hipotética, a empresa não vai ser condenada pela falta de luz em si, por vários outros requisitos, pela demora no restabelecimento, ou pelo descaso, pelo longo tempo que ficou sem luz. Os prejuízos que trouxeram para os moradores. Exatamente. Só que, por exemplo, eu moro sozinho, eu sou solteiro, né? A falta de luz, a demora no restabelecimento, ela pode ser muito mais prejudicial para aquele meu vizinho que tem uma pessoa em casa idosa que necessita de medicamento refrigerado. Então, essa pessoa ela não pode usar o meu protocolo para instruir o processo dela. Ele tem que demonstrar, olha, faltou luz igual para todo mundo. Só que essa falta de luz que foi igual para todo mundo me afetou mais porque estragou a medicação que estava na geladeira. Uma mãe, uma família que tem crianças em casa, entendeu? Sem televisão, sem internet. Você conseguir ali especificar o dano para aquela pessoa. O quanto aquilo afetou a pessoa. Porque eu posso simplesmente, morando sozinho, eu vou na rua, me alimento e volto. Mas e para o idoso? Que não tem mais dificuldade de locomoção, não consegue sair de casa com mais facilidade, uma pessoa que tem uma necessidade de home care e está sem luz. Então, dentro de um universo, um micro-universo, o mesmo fato, ele atinge pessoas de forma diferente. E isso precisa ser especificado. Então, quando o colega ele ingressa com a ação e aproveitou um protocolo para todas as ações, ele generaliza o dano decorrente daquele fato. Ele está deixando de lado uma especificidade que pode ser valorosa. Valorosa. E aí, aí foi o que eu te falei. Se o processo estiver instruído, o dano moral continua alto, sim. Mas desde que você demonstre de forma eficiente que aquilo ali trouxe um prejuízo íntimo ou financeiro, uma repercussão extrapatrimonial, que a indenização precisa ser adequada para comportar aquilo que foi levado para o juiz. Você lembra de uma grande surpresa que você teve num recurso, assim? Eu já vi, assim, eu tive bons professores, tá? Assim, eu tenho alguns colegas e colegas advogadas que, quando eu comecei, foram assim, minhas professoras do dia a dia. Porque eu sou daquela época que o estagiário aprendia a advogar com escrevente, né? Você ia lá no balcão, encostava o balcão a barriga no balcão, tomava aquela meia dúzia de chamada e você aprendia a advogar, eu aprendi a sustentar com essas pessoas. Já vi muita coisa legal no tribunal, já vi algumas situações que você também se compadece com a situação da pessoa, mas eu sempre falo que a sustentação para mim, ela ainda é o que eu amo fazer, porque ainda é aquilo que me dá um friozinho na barriga. A gente vai ficando... O fator surpresa sempre existe. E às vezes você vai muito preparado e você não ganha. E às vezes você vai despretensiosamente e você ganha. E é muito legal quando os magistrados, os desembargadores também estão inclinados a debater e se deixarem surpreender com a fala do advogado.
né? O advogado tem muito a contribuir no processo, tem muito a contribuir com a construção daquela jurisprudência que vai ser lançada. Então, é muito gostoso quando você está lá, você sabe que o cara já está com o voto pronto, mas você vai lá, sustenta, demonstra que ali existe uma coisa que precisa ser observada de uma forma mais extensiva, precisa ser debatida, que existem pontos de vista diferentes dentro daquela mesma doutrina, e o cara fala assim, olha, doutor, eu vou, depois da sustentação, eu vou pedir vista de mim mesmo, eu vou analisar melhor o processo. Aí você já se prepara, você volta para o escritório, vai fazer memorial, para despachar com vogal, para conversar com ele. Isso que é o legal. Então o advogado precisa entender que a segunda instância é importantíssima para o processo dele. Você trabalhar com memorial, você fazer a sua sustentação, a sustentação muda processos. Eu posso te dizer que eu estou 18 anos sustentando e eu vejo como isso faz diferença na vida do advogado. Mito. Muito se fala, mas na prática não funciona. A sustentação para você pedir o dano moral fundamentado no dano moral em ré ipsa é mito. Não funciona. E pouco usado, mas é uma grande verdade. Memoriais. O memorial de destaque para combater omissões na sentença que eventualmente vai modificar o quanto indenizatório, o memorial é eficiente. Tem algo que eu esqueci de perguntar, mas você acha que é de suma importância? Não desistir de ir lá ou ter medo de sustentar, de enfrentar os juízes e desembargadores. Obstáculos a gente já tem desde o início. Desde lá do juizado. Mas se você estiver com medo, estiver inseguro, deixe isso tudo de lado e se conscientizar de que a voz do advogado na tribuna faz diferença para o seu processo. Se os colegas conseguirem compreender isso, vai ter muito mais sucesso nas suas demandas. Muito obrigada, Murilo. Tenho certeza que foi uma aula, né? Para mim que estava aqui te entrevistando, o que dirá para todos que possam assistir. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pelo convite. Precisando de mim novamente, um outro tema, um outro assunto, pode me chamar. Eu falo que todo convidado, quando sai daqui, já sai com uma próxima para agendar. Tá certo. Muito obrigado. Se esse episódio te ajudou a pensar um pouco sobre isso, se trouxe dicas boas para a sua atuação, não deixe de compartilhar com alguém que também pode precisar. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, doutora Isabel, doutor Murilo. Tem sempre vídeos maravilhosos, assim como juridicamente falando, afinal, para você não perder nenhum episódio, assim como se inscreva no canal. Mas se nós esquecemos de algum detalhe, ficou uma dúvida, pode escrever aqui na pergunta que nós respondemos a todos.